convite e felicitá-los também pela escolha do tema deste workshop, uma vez que os chamados esportes especiais são, por vezes, como sabemos, relativamente secundarizados em eventos, iniciativas desta natureza. Como o título da intervenção sugere, aquilo que falarei, ou melhor, os desafios e as soluções que falarei têm por base a situação concreta da coleção sonora da CGTP e, por falar em concreta, a intervenção também, eu procurei torná-la o mais concreta possível, relegando a segundo plano grande parte das questões teóricas, até porque estamos perante uma plateia, como eu também, especializada na área. Aquilo que optei por fazer foi, então, começar por abordar muito sucintamente alguns dos desafios com que me defrontei inicialmente e depois expor as soluções ou propostas de solução para eles. E, por fim, apresento, então, um exemplo concreto de aplicação com a descrição de uma das subséries desta coleção. Ora, um dos primeiros desafios que, associados a uma coleção desta natureza é, naturalmente, o tipo de suporte que temos em mãos, compreender este tipo de suporte para que, naturalmente, possamos perceber o modo como as suas características poderão ser representadas numa descrição da forma mais eficiente possível como sabemos, um documento sonoro é um documento cuja informação é veiculada através do código de sons, que necessita de equipamento apropriado para ser ouvido. Esta é a definição do dicionário de terminologia arquística. Não vou entrar aqui nas interpretações relativamente ao som sonoro, a esta definição. No caso da coleção sonora da CGTP, estamos a falar de um conjunto de cassetes áudio-compactas, que é uma tecnologia de registro e reprodução de som em formato analógico, introduzida em 1963 pela empresa holandesa Philips. As fitas magnéticas que compõem estas cassetes são, portanto, um suporte direto em que é registado o som e a sua estrutura consiste, como podem ver aqui neste pequeno esquema, numa fina camada capaz de registrar um sinal magnético, camada essa, por sua vez, montada sobre um suporte de filme mais espesso, normalmente em poliéster, e é nesta camada, nesta camada superficial, que é composta por um componente magnético, suspenso num componente de polímero de poliéster. É nesta camada, como dizia, que é registado o som. Bom, as características gerais são estas que me veem, eu não vou entrar agora em detalhes a este respeito, voltarei a eles, como falar quando der o exemplo concreto de descrição. Mas chamar a atenção para a questão da composição física e magnética destas fitas, na medida em que são uma fonte de preocupação em termos de preservação a longo prazo destes suportes. E, a representação das suas características são fundamentais na descrição desta natureza. Um problema muito concreto que se coloca logo depois é, então, saber como descrever um tipo de informação que se encontra registada num tipo de suporte tão peculiar. Uma cassete tem, como sabemos, tem dois lados, é composta por dois lados, regraváveis e reproduzíveis, e cada um desses lados pode conter informações muito distintas entre si e mesmo a relação direta entre si. Como descrever, então, esta informação, tendo presente que, neste caso, estamos perante uma coleção que tem uma natureza arquivística
e que exige à partida, ou exigiria à partida uma descrição que tivesse por base no ateliê no. E esta questão leva-nos a um problema que consiste em selecionar a norma ou as normas que vamos recorrer para a sua descrição. Quando preparava a proposta de descrição desta coleção, a CGPP tinha em curso um projeto de preservação e organização do seu acervo, ou de uma parte do seu acervo documental, e uma das áreas de trabalho que constava desse projeto era a implementação de uma aplicação do código de fonte aberto, que é o ICAP, muitos de nós já terão ouvido falar, desenvolvida sob o patrocínio do Conselho Internacional de Arquivos. Ora, como estava em desenvolvimento a implementação desta aplicação, a proposta que eu viesse a apresentar teria, naturalmente, quase necessariamente que ter, ou estava a partir quase condicionada à oposição da ISAD, que é a norma que está associada a esta aplicação. Mas, como sabemos, a ISAD, entre outras, a ISAD e a ISTF, como sabemos, a ISAD, contudo, tem um caráter de aplicação muito genérico. Portanto, tive necessidade de ir à procura de outras normas mais específicas que me pudessem auxiliar, sabendo de antemão que teria que utilizar a ISAD-G, que me pudessem auxiliar a complementar aquelas áreas onde ela se mostrasse mais omissa. E o que encontrei foram, essencialmente, duas normas, mas que estavam mais vocacionadas para a catalogação, ou seja, para a descrição de documentos de natureza bibliográfica, como é o caso das regras de catalogação de registros sonoros e audiovisuais, da Associação Internacional de Arquivos Sonoros e Audiovisuais, foram publicadas a primeira edição em 1999 e depois encontrei também nas normas de descrição de documentos de arquivo da RAD um capítulo específico dedicado à descrição de registros sonoros. Mas também aqui nas RAD, as propostas ou as recomendações, as orientações que ali encontrei, também têm, aliás, ser reconhecido por vários autores, vários autoristas, têm também uma influência muito grande nas normas de catalogação, das normas bibliográficas. Insatisfeito ainda com esta situação, procurei investigar junto de instituições portuguesas, procurei saber de que forma é que essas instituições, algumas que por natureza têm diariamente com este tipo de suportes, procurei saber que normas é que utilizavam, como é que descrevem estes documentos. E, obviamente, a primeira instituição que lembrei foi o arquivo da RDP. Embora soubesse à partida que os tipos de suportes com que eles lidam são ligeiramente diferentes destes que integram a coleção sonora da CGPP. De qualquer modo, fiquei a saber que na RDP, no arquivo histórico, se utilizam duas bases de dados, uma destinada à descrição das edições da documentação musical editada, outra dedicada ao arquivo histórico propriamente dito e aos programas de rádio da RDP. No entanto, a RDP, pelo menos na altura em que os sondei, não utilizava qualquer norma de descrição, fazia as descrições em texto livre. Perante esta situação, optei então, como já vos tinha dito inicialmente, por, usando esse partido como base da ISAD-G, recorrer, por um lado, às orientações para a descrição arquivística
de Edgar, aos campos que não levantavam, para o conhecimento dos campos que, à partida, não levantavam grandes problemas, e onde a Isada e a Zoda se mostrassem omissas ou insuficientes, então, nesse caso, recorreria às recomendações das RAD e das normas de catalogação da IASA. E como era difícil de prever, foi nos campos de dimensão de suporte, de características físicas e requisitos técnicos que esta necessidade mais fez sentir, aliás, como vos vou mostrar a seguir. Eu peço desculpa pelo grafismo. Eu aqui podia-vos mostrar um exemplo com base no ICA, graficamente mais apelativo, mas optei por mostrar este exemplo porque aqui na coluna da direita tem algumas observações ou algumas recomendações de conhecimento que eu achei que podiam ser importantes ter em conta. As duas colunas da esquerda reconhecem os campos, as zonas e os campos de Isada. Nesta coluna maior, aumentar. É melhor assim? Ora, eu aqui começo logo ao nível da série, porque a coleção se encontra a este nível e, aliás, as informações mais complicadas de recolher encontram-se nos níveis mais inferiores. A coleção integra a secção Informação de Propaganda Sindical, que é a secção que recolhe toda a informação produzida e recebida no âmbito do departamento com o mesmo nome, criado em 1974, e esta secção, por sua vez, integra o fundo CGTPI. CGTPI, fundado em 1970, de outubro. Portanto, aqui, até ao nível da descrição, nada de relativamente novo, uso sobretudo as orientações de ordem. Aqui, ao nível da dimensão e suporte, é que já senti necessidade de recorrer à CIASA, não fiquei satisfeito com as orientações com a ZODA. E adotei não só a orientação da ZIADA, mas também o tipo de informação que eles recomendam que seja recolhida. O total de cassetes, seguido de parênteses curvos de duração em horas, neste caso é uma estimativa, na medida que a série não se encontra descrita ainda na sua totalidade, e a seguir dos pontos o tipo de formato em causa, neste caso a revista. O nome do produtor aqui também estarão familiarizados, portanto aqui não continuo a usar a ZODA. A história custodial e arquivística, aqui nós desconhecemos a data em que esta série ou esta coleção foi remetida para arquivo histórico, até porque até 2006 não existia qualquer regulamento neste sentido. O Centro de Arquivo e Documentação só em 2006, apesar de existir em 1975, é que recebeu atribuições na área da gestão de documentação de arquivo também, e portanto só nessa altura é que esta documentação passa a estar sob a sua atribuição também. Portanto, aqui ao nível do âmbito de conteúdos da série,
Não vou entrar aqui também em grandes detalhes, porque podem ver, é constituída por gravações das reuniões dos plenários sindicatos, os órgãos de direção da CGTP em geral, enfim, programas de rádio, greves gerais, entrevistas de dirigentes da CGTP, etc, etc. É uma série em aberto na medida em que as gravações continuam a ser feitas, sobretudo as gravações das reuniões dos órgãos dirigentes. De estima da organização, foi possível detectar uma organização em subséries. Felizmente, a maior parte das cassetes, os invólucros das cassetes estavam, na sua maioria, identificadas e organizadas, o que nós podíamos distinguir como organizadas, por sua vez, em documentos compostos. Ou seja, por exemplo, os plenários, as gravações das reuniões dos plenários encontravam-se todas próximas umas das outras, devidamente identificadas, como o plenário em causa, a data do plenário, e, em alguns casos, embora raros, inclusive as intervenções que se encontravam nos vários lados de uma fita, de uma cassete, e os autores dessas intervenções. Essa infelizmente, é muito rara encontrar essa informação. Portanto, não sei o que me chega por muito tempo, mas não queria entrar aqui, não vou passar um bocadinho, depois de não ter tempo para falar do documento, da coleção ao nível do documento simples. Portanto, existem algumas cópias de consulta digitais em formato MP3. Eu aqui nas características físicas ao nível da série optei por dar uma informação de caráter geral e colocar para os níveis inferiores informação de caráter mais específico, sobretudo ao nível do documento simples. E como o ICAT permite associar pontos de acesso às descrições, portanto também aproveitei para, sobretudo ao nível do documento simples e ao nível do documento sonoro, associar pontos de acesso divididos em assuntos, locais e nomes, usando estas fontes, o TESOR, a ISAR e o TESOR do Ministério do Trabalho, que é o que nós usamos na CGTP. Ao nível da subsérie, escolhi esta, plenários de sindicatos. O plenário de sindicatos é um órgão que reúne 2 vezes por ano, atualmente, para a discussão e aprovação das contas do orçamento não atrasado, para a discussão e aprovação do orçamento e do plano de atividades do ano seguinte. Aqui, a estrutura ao nível da dimensão e suporte e o tipo de informação que recolhi é essencialmente a mesma que ao nível da série. Âmbito e conteúdo. Depois aqui a informação, aqui não queria destacar aqui nada, as unidades de descrição relacionadas são as atas dos plenários que existem no formato de suporte de papel. Ao nível do documento composto, trouxe-vos o caso do plenário de 12 e 13 de outubro de 74, de referir que nós não temos as gravações completas de todas as reuniões dos plenários de sindicatos. Aliás, o mesmo acontece para as outras subséries. Aqui, por exemplo, este corresponde à primeira gravação que temos de uma reunião do plenário. O primeiro plenário realizado da CGTP foi logo em julho de 74. Nós só temos aqui a partir de outubro. As datas extremas, aqui ao nível da dimensão e suporte, nada de novo em relação aos níveis anteriores. Ao nível do âmbito e conteúdo, aqui é naturalmente necessário ouvir-se e descrever-se aqui o conteúdo do composto. A ata que aqui está relacionada com este. As atas são uma ótima fonte
de informação, para além, obviamente, do conteúdo sonoro que nós encontramos. Depois há alguns assuntos que começo aqui já a enunciar, locais, nomes. Aqui sim vou mudar um bocadinho mais ao nível do documento simples. Portanto, o que considero aqui como documento simples por exemplo, no caso dos primários sindicatos, que respondem à intervenção de um dirigente. E este é um título atribuído, portanto, corresponde à abertura da sessão e à apresentação da ordem de trabalhos. Pergunta Teixeira Gonçalves, da CGPP, foi o primeiro ministro do trabalho, o primeiro governo provisório, portanto, a data. Na zona da dimensão e suporte, aqui eu começo por indicar, e seguindo as indicações da IASA, as normas da IASA, indica a totalidade, a duração total da intervenção e depois, intervém o discurso, indico o início e o fim dessa intervenção na unidade de instrução. Depois, no âmbito de conteúdo, aqui talvez me tenha excluído um pouco na descrição, mas achei necessário descrever, no fundo, a intervenção dele corresponde à ordem de trabalhos de toda esta reunião e é isso que aparece aqui e depois sistematizado nos pontos de acesso, nos assuntos, nos locais e nos nomes. Aqui, sigo as ordens. Depois, aqui nas características físicas, é que foi, como vos disse, tanto a Zora como o Isado se mostram mais promissas. E isto é um conjunto de informação que é essencial nós termos em conta na descrição ou no preenchimento de um campo deste tipo associado à descrição da relação sonora. Eu começo por indicar o fabricante, ou a marca da cassete. É uma informação importante porque os estudos que consultei mostram que geralmente a qualidade das fitas magnéticas é superior quando são fabricadas pelos maiores e pelos mais especializados produtores deste tipo de suporte. E esta é uma informação que é fundamental termos em conta quando pensamos na preservação a longo prazo destes suportes. A seguir, aqui vêm alguns dos principais fabricantes. Seguido do ponto de vista, que é a população utilizada, aliás, recomendada pela IASA, também pelos RAD, para separar os vários elementos de informação, apresenta a composição magnética da fita em causa, que é geralmente classificada em 4 tipos, não vou lembrar, mas só para ter uma ideia, são estes. Que aqui eu linkei a partir de várias fontes. Portanto, o caso desta cassete trata-se do tipo 1, que é composto por o pigmento de óxido de ferro, que foi aquele que surgiu com a introdução das fitas magnéticas logo em 63, e esta informação é também importante na medida em que, conhecendo o composto magnético de uma fita, ficamos a saber mais sobre a sua qualidade de produção e sobre eventuais modalidades de deterioração física que possam vir a ocorrer. Por exemplo, os pigmentos magnéticos de óxido de ferro costumam ser os mais utilizados em fitas de áudio, precisamente por serem mais estáveis ao longo do tempo. Já os pigmentos de dióxido de cromo oferecem uma qualidade de produção superior e frequências de gravação mais elevadas, mas já não são tão estáveis quanto os outros. Voltando à descrição, depois indico os requisitos da fita em termos de equalização, que é uma informação que tem a ver com a qualidade do som reproduzido. Se a fita não for bobinada ou rebobinada com a equalização adequada,
não é apenas a qualidade do som que ficará comprometida, é também a integridade física da fita que, com as sucessivas, à medida que vai sendo reproduzida, isso compromete a sua preservação a longo prazo, se não for com a equalização correta. Depois, há outro tipo de informação que vocês não veem aqui indicada, mas essa ausência também tem significado. Por exemplo, a ausência de indicação da velocidade de reprodução da fita significa que ela se enquadra, no valor médio habitual, ou seja, 4,75, entre 4,75 a 6 cm por segundo. A ausência de indicação do sistema de redução de ruído, que eu acho que tem que ver com, por exemplo, essa ausência de indicação significa que ou não se sabe qual é o sistema da cassete, ou muito provavelmente tratar-se do sistema do OBB que foi introduzido em 68, no mercado em 1968, e nós estamos aqui em 1974, provavelmente pode ser esse o sistema. E é necessário ter esta informação em conta porquê? Porque os riscos de preservação dos sistemas Dolby C, Dolby S e DBX são considerados superiores, dado que a transferência de suporte da informação registada nestes sistemas pode ser mais difícil, até porque é mais difícil encontrar equipamentos adequados à sua reprodução. As dimensões da fita também estão ausentes aqui deste campo, simplesmente porque se enquadram nas medidas normalizadas, ou seja, 3,81. E por fim, indico o estado, uma descrição breve do estado de conservação da fita, de acordo com a terminologia indicada pela IASA. A IASA, as normas da IASA tem uma lista de termos normalizada para a descrição do estado de conservação das fitas que eu acabei por traduzir, mas adaptando à situação concreta das cassetes AUD. E, portanto, a descrição do estado de conservação desta coleção encontra-se descrito de acordo com esta lista controlada. Acho que não tenho mais. Falta a localização física. No ICA também surge algo destacado na descrição e que os restantes campos não trazem muita novidade. Portanto, este documento simples situa-se no lado A da cassete, neste caso da cassete 001. Isto não sei se tem sido muito claro, mas depois podem colocar as questões que entenderem.